da cidade. Era por volta do final de Malaquias e o início de Mateus. Sabe o período que a gente chama de intertestamentário? Então, basicamente, o período intertestamentário, Jerusalém ela vai passar por uma grande aflição, sobretudo religiosa. Há um homem cujo nome é Seleuco. Seleuco ele vai habitar a Síria até mais ou menos o Irã. Isso é por volta depois da morte de Alexandre o Grande, tem um período aqui atrás, tá bom? Então, o Império de Alexandre é dividido e Seleuco fica com a Síria até mais ou menos o Irã. Só que Seleuco ele tem outros descendentes. Obviamente ele passa, ele morre. Só que um deles é chamado de Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio, então, ele habita o que hoje a gente chama de Síria, e Síria e Israel fazem até a fronteira, e ele começa então a descer com a sua influência grega até a cidade de Jerusalém. Em outras palavras, o judeu ele não tinha prática de adorar outras divindades senão Javé. Mas a partir de agora, sob o regime de Antíoco IV Epifânio, os judeus vão ser obrigados, inclusive, a adorar outras divindades. E você tem uma comoção muito grande em Jerusalém. O clímax chega quando finalmente, em dois momentos. É quando você é proibido de carregar os 5 primeiros livros da Bíblia, ou que a gente chama de Pentateuco. Os judeus estão proibidos de ler a sua literatura sagrada. E um outro detalhe é quando tem um homem sacrificando um porco no altar de Deus. Lembra que porco e judaísmo se excluem na frase? Então, se tem porco, não tem judaísmo. Se tem judaísmo, não tem porco. Então, basicamente, tem um sacerdote pagão, ele está pegando um porco e oferecendo a sua divindade. Essa é a gota d'água para um sacerdote chamado Matatias e os seus filhos, chamado Judas Macabeus. Então, você vai ter uma revolta muito pequenininha em Jerusalém, de libertar basicamente Jerusalém dos inimigos estrangeiros. Eles conseguem isso, mas é uma revolta que dura um pouco de paz, não dura nem 100 anos, viu, gente? Finalmente, Jerusalém vai cair na mão dos romanos por volta do ano 63 a.C. Mas, por hora, é interessante a gente saber que Jerusalém ela foi bombardeada pela influência grega. Só um detalhe também que nos chama a atenção: no Novo Testamento, boa parte aqui de vocês são cristãos, a gente tem um grupo dos fariseus. Lembra disso? Os fariseus vão surgir mais ou menos nesse contexto, quando a lei estava sendo quebrada, como defensores da lei. Então, a gente cria pequenas leis para que a lei principal não seja quebrada. Tá bom? Então, essa é Jerusalém, o contexto dela um pouquinho antes de Cristo. Vou utilizar um laser agora para facilitar o nosso entendimento. Ainda que essa Jerusalém aqui seja do ano 66, depois de Cristo, nós conseguimos localizar Jerusalém antes de Cristo. Antes, vocês vão ter aqui, ó. Vocês podem ver esses dois muros, repararam esses dois muros? Essa é a antiga cidade de Jebus. Quem morava aqui eram os jebuseus. Então, os jebuseus moravam nessa espécie de fortaleza, aparentemente intransponível. Aparentemente. Então, uma vez, Davi com seus soldados chegaram aqui na parte de baixo e os jebuseus falaram o seguinte para Davi: Davi, nem se a gente colocasse cego e coxo, você conseguiria nos conquistar. Cego e coxo, Davi, vamos expulsar vocês dessa cidade. Só que Davi finalmente adentra essa cidade, ele a toma e ele a renomeia. Se anteriormente era chamada de Jebus, agora vai ser chamada de Cidade de Davi. A cidade do rei Davi é essa partezinha aqui, viu, gente? Veja que a geografia não é tão grande. Isso talvez facilite o entendimento que uma vez Davi levanta bem tarde seu palácio e ele começa a observar Batseba tomando banho. Provavelmente, gente, pela geografia, o palácio de Davi tinha pelo menos um panorama sobre o banho de Batseba, o lugar do banho dela, tá bom? Então, essa aqui é a cidade do rei Davi. A gente vai pular na história agora para a gente ganhar tempo. Nós estamos no Novo Testamento. Há 2 tanques na época de Cristo. Um, a gente chama de Betesda. Alguns falam Betesda. Esse tanque aqui, gente, ele tem proporções muito grandes. A princípio, ele parece ser mais uma piscina do que um tanque propriamente dito. A Bíblia vai descrever lá em João como tendo 5 pavilhões. 5 no sentido transversal e não no sentido pentagonal. Ou seja, o primeiro pavilhão, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto aqui no meio. Só para você ter uma ideia, aqui atrás de nós temos então imagens do tanque de Betesda atualmente. Então, vou apontar aqui para vocês. No primeiro momento, você tem escadarias com o tanque de Betesda atualmente. Em cima você tem arcos de igrejas cristãs construídas ao longo do tempo. Então, em cima do tanque de Betesda, você tem igrejas cristãs construídas, tá bom? Não necessariamente tocar isso aqui, gente, ou melhor, tocar no lugar onde é o tanque de Betesda, é literalmente tocar onde Cristo andou, né? Porque veja a diferença entre a escadaria do tanque de Betesda no tempo de Cristo e hoje em dia. Então, você tem muitos metros de profundidade, tá bom? Então, aqui Jesus realiza a cura de um paralítico, de acordo com o Evangelho de João. Na parte de baixo há um outro tanque, agora que a gente chama de Siloé. Lembra aquele episódio que após Cristo ter colocado barro na vista do cego, ele vai lavar no tanque de Siloé? É isso aqui. Percebeu uma sutil ironia aqui?
Séculos atrás, os jebuseus disseram o seguinte: Davi, nem se a gente colocasse cego e coxo, vocês conseguiriam entrar nessa cidade. Cristo faz questão de registrar ou melhor, João faz questão de registrar 2 milagres de Cristo. Repararam quais são? De um coxo e de um cego. Davi, no seu acesso de fúria, uma vez ele disse o seguinte: cego e coxo jamais vão entrar na casa de Davi. Só que após Cristo ter efetuado a cura tanto de um paralítico quanto de um cego, depois os dois vão para a casa de Deus. Se anteriormente eles estavam afastados, agora não estão mais. Ali atrás, gente, vocês têm uma parte profunda. Nós pusemos aqui, propositalmente, pode ser que outras maquetes tragam um lugar diferente, viu? Mas, gente, essa partezinha aí é o Vale dos Filhos de Rinom. Talvez você já tenha escutado falar sobre esse termo. O Vale dos Filhos de Rinom é a localidade onde, curiosamente, depois de algum tempo, Israel começou a sacrificar aos deuses pagãos ali. Inclusive, há dois reis, descritos na Bíblia. Um deles é Manassés. Manassés vai levar o seu filho até cá, com seus filhos, e vai sacrificar divindades. Então você tem esse lado aqui representado por meio da paganização. Veja a geografia. Jeremias ele é um dos profetas que mais fala contra esse vale. E ele diz o seguinte: como vocês podem me adorar em um momento e no outro vocês sacrificarão os ídolos? Literalmente, gente, nas costas do templo você tem uma prostituição do ponto de vista religioso acontecendo. Agora nós estamos no Novo Testamento. Ali é o local agora onde você joga carcaças de animais, corpos humanos. Aparentemente não há sacrifícios a divindades mais, mas carcaças de animais e corpos humanos é depositado ali. Finalmente você acende uma fogueira e consome todo esse lixão, entre muitas aspas. Talvez seja baseado nesse lixão que uma vez Cristo disse aos seus ouvintes: quer saber de uma coisa? Os ímpios, no final das contas, vão para um lugar onde o fogo nunca se apaga e um lugar onde o verme nunca deixa de existir. Talvez fosse uma referência direta a esse vale aqui. Agora a gente vai para dentro da cidade. Vocês podem ver 3 torres aqui, repararam? 3 torres e tem um palácio aqui. Esse é o palácio de Herodes o Grande. Herodes o Grande, gente, ele é um hábil construtor. Vocês devem ter reparado um piso colorido lá na frente. A gente trabalha na hipótese que pode ter sido ele quem colocou esse piso, talvez em uma área coberta aqui no templo. E seja o que for, aquele piso depois você pode passar o dedinho entre uma pedra e outra, você vai perceber que é tudo muito liso. É como se fosse uma pedra única. Se foi Herodes que fez aquele piso, ele está de parabéns, gente. Ele está uns 60 anos à frente do seu tempo. Então, Herodes o Grande ele é brilhante. Depois vocês podem ver aquele piso lá na frente, vindo para cá. Então, você tem Herodes o Grande inaugurando, como, por exemplo, um anfiteatro. Provavelmente foi ele que inaugurou. Parece o Coliseu, né? O Coliseu é Roma. Aqui é um anfiteatro, um lugar de apresentações romanas. Tem um lugar de corrida de cavalos, que a gente chama de hipódromo. Então, Herodes o Grande inaugura 3 torres. E aparentemente ele é um camarada apaixonado. Aparentemente. Vocês estão vendo essa torre aqui, a menorzinha? Está o laser? É a torre dedicada a Mariana. Essa aqui tem um chapeuzinho alaranjado ou avermelhado. Mariana era uma das esposas de Herodes o Grande. Herodes se casa com ela. Só que depois de algum tempo, Herodes matou tanto o pai quanto o irmão de Mariana. Então, ele dá fim, pelo menos, nesses familiares de Mariana, com medo deles tomarem um dia o trono de Herodes o Grande. E não para por aí. Mariana é uma mulher lindíssima, segundo um homem chamado Flávio José do século. Então, eles se casam, só que eles têm filhos, aparentemente tudo vai bem, mas tem muita conturbação entre o relacionamento deles. Finalmente, Herodes o Grande, ele começa a acalentar dentro de si o medo de que elas estejam traindo. Então, o refúgio dessa mulher é a morte, viu, gente? O refúgio dela, longe das tormentas de Herodes, é quando ela morre. Então, Herodes tem 2 filhos, uma lembrança de Mariano, Aristóbulo e Alexandre. Os 2 estão lá em Roma estudando. Quando eles voltam a Jerusalém, eles têm uma grande briga com seu pai. O que você acha que Herodes fez com os 2? Matou os 2, viu, gente? Ele mata 2 homens, os 2 filhos dele, e ele mata um 3º filho, chamado Antípatro. Antípatro vai morrer um pouquinho antes da morte dele. Uns 4 dias antes, mais ou menos, Herodes manda decepar a cabeça do seu filho. Então, gente, se esse camarada aqui, ele é capaz de matar as mulheres, ele é capaz de matar filhos, ele também é capaz de matar crianças em Belém, viu? É esse homem aqui que vai perseguir as crianças em Belém. Tem um homem chamado Eusébio de Cesareia, ele é um cristão, e ele cita um judeu, que a gente já mencionou aqui, chamado Flávio José. Diz que a morte desse camarada aqui foi das piores. Como ele tinha muito dinheiro, ele começa a alugar médicos para que tente decifrar o que ele tem. E segundo Flávio José e Eusébio cita, Herodes começa a ser comido por vermes de dentro para fora. E aparentemente as suas pernas incham, ele não tem cura, ele tem uma febre muito grande, ele tenta suicídio, mas ele não consegue. Então a vida desse homem
é girada, pelo menos, ou melhor, gira em torno do tormento nos seus últimos momentos. E Herodes ele fez até uma proposta no final das contas, e depois a gente vai avançar. Lembra do hipódromo que a gente mencionou há pouco, lugar de corrida de cavalos? Herodes diz o seguinte para sua irmã: olha, eu sei que eu vou morrer, mas você vai juntar cada um dos líderes judeus que eu vou mandar prender lá no hipódromo, e no dia que eu morrer, você vai mandar matar todos esses homens, porque em Jerusalém não pode haver alegria no dia da minha morte. Então, o modo de ter luto é matando cada um dos representantes dele. Herodes morre, mas a irmã dele acaba libertando esses homens. Então, de alguma forma, há alegria na morte de Herodes. Tá bom? Então, Herodes ele vai reformar o templo. Eu sei que é um conteúdo batido alguns